Boa noite, pessoal, tudo bem? Ontem não, na segunda-feira, no Centro de Mídia foi iniciado Matriz, né? Muito rápido, né? Eu senti que vocês não entenderam muito bem. Prestem atenção na aula, eu vou retomar aqui desde o início. Na segunda-feira eu acabei mandando um vídeo complementar do YouTube, o professor Paulo Ferreira explicando, né? Aliás, ele explica muito bem. Eu vou retomar aqui do início, prestem atenção, não se preocupem não que as aulas do Centro de Mídia elas são bem rápidas mesmo, tá? É só uma introdução, é a gente que tem que ajudar vocês, tá? Nessa aula de hoje, pessoal, vai ter o formulário, tá? Vocês precisam fazer o formulário hoje. No bimestre anterior eu dei bastante chance, teve gente que entregou sempre com atraso, só que agora nesse bimestre eu não vou poder aceitar não, tá? Porque o formulário tem que ser entregue no mesmo dia, tá? Então tomem cuidado aí com esse prazo, mandem no prazo que, por exemplo, amanhã já vai estar fechado, não vai ter possibilidade de vocês mandar mais não, tá? Só agora, só na próxima semana. É um formulário só por semana, para não sobrecarregar vocês. Então vamos lá, matrizes. O que são matrizes? Tá aqui, ó. Observe os seguintes conjuntos numéricos onde os elementos estão dispostos em linhas e colunas e colocados entre colchetes, parênteses ou barras duplas. Elas podem ser apresentadas entre parênteses, colchetes ou barras duplas, duas barras na vertical. Essa é a apresentação de uma matriz, tá? Aí tem aqui, ó, 4 exemplos. Exemplo 1, a matriz A é simbolizado com letra maiúscula, tá? A, B, C, D, pode ser qualquer letra, tá? Nessa matriz A aqui eu tenho, ó, 2 linhas e 3 colunas. O que está na horizontal são as linhas, o que está na vertical são as colunas. Então essa aqui é uma matriz de ordem, tipo ordem é a mesma coisa, de ordem 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, certo? No segundo exemplo tem aqui, ó, a matriz B, já está entre colchetes. Qualquer uma dessas formas de apresentação é a matriz, parênteses, colchetes ou barras dupla, tá? Então aqui eu tenho uma matriz, ó, quadrada, foi explicado no vídeo anterior que quadrada é aquela matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Então eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, ó, 2 linhas e 2 colunas. Terceiro exemplo, ó, conjunto C, matriz C. Tenho aqui uma matriz, ó, 3 linhas e apenas uma coluna, é a famosa matriz coluna. Tem uma única coluna, ó, 3 linhas e uma coluna. E o quarto exemplo, D, matriz D, tá em barras duplas, ó. É uma matriz linha, 1 por 3. Uma linha e 3 colunas. Aqui eu tenho a matriz, ó, na anterior 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. Aqui eu tenho uma matriz 1 por 3. Primeiro a gente faz a leitura da linha, depois faz a leitura da coluna. É nessa ordem, não pode inverter, tá? Então aqui, ó, conjuntos desse tipo chamamos de matriz. As filas horizontais são chamadas linhas, deitada é chamado linhas e em pé é chamado colunas. As filas verticais são chamadas coluna. Então tá aqui, ó, seja a matriz A, eu tenho aqui, ó, uma matriz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3 colunas. Como a professora falou na aula do Centro de Mídia, que pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal, pode ser um número fracionário, pode ser um número negativo, pode ser um número decimal, pode ser qualquer número real, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma matriz, essa é uma matriz de ordem 4 por 3, ó, 4 linhas e 3 colunas. Tá aqui, ó, ela possui 4 linhas e 3 colunas. Assim é do tipo 4 por 3.
lê-se 4 vezes 3, lê-se 4 por 3. Observe, escrevemos primeiro o número de linhas, como eu falei antes, e depois o número de colunas. Exemplo, primeiro, ó, conjunto B, tá, entre colchetes aqui. Geralmente eu coloco entre colchetes, eu gosto de escrever a matriz entre colchetes, mas aí vocês escolhem entre parênteses, colchetes ou barra dupla. Eu geralmente coloco entre colchetes, é o mais comum. Aqui é uma matriz, ó, 1, 2, 3, 4 linhas e 2 colunas. É uma matriz do tipo 4 por 2, ó. Por quê? Porque tem 4 linhas e 2 colunas. No segundo exemplo, ó, matriz C, 1 linha e 4 colunas. É uma matriz de ordem 1 por 4. Terceiro exemplo, D. É uma matriz, ó, quadrada, ó, 2 linhas e 2 colunas, 2 por 2. E o exemplo 4E, ó, é uma matriz 6 por 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e 1 coluna. É a matriz coluna que o professor explicou na aula de segunda-feira, tá? Matriz quadrada. O que é a matriz quadrada? É aquela em que o número de linhas é igual ao de colunas. Matriz quadrada tem o mesmo número de linha e o mesmo número de coluna. Exemplos. Primeiro, conjunto A, ó, tem um elemento na linha, um elemento na coluna. Uma matriz quadrada de ordem, você pode chamar, se você não quiser chamar de quadrada, você pode chamar matriz quadrada de ordem 1. B, segundo exemplo, B, matriz quadrada de ordem 2. Por que ordem 2? Porque tem 2 linhas e 2 colunas. Terceiro exemplo, matriz C, matriz quadrada de ordem 3. Por que ordem 3? Porque tem 3 linhas e 3 colunas, certo? Aí tem aqui, ó. Eu sei que já foi explicado, mas eu estou explicando de novo com calma para vocês poderem entender. Qualquer coisa, voltem o vídeo. Matriz linha é aquela que possui somente uma linha, já sugere o nome. Matriz linha vai ser a matriz que tem uma única linha. Aí tem 2 exemplos aqui, ó. No primeiro exemplo, a matriz A, uma linha, 1 por 4, ó, uma linha e 4 colunas. E no segundo exemplo, matriz B, uma linha e 3 colunas. Matriz linha de ordem 1 por 3. E a matriz coluna, assim como a matriz linha é aquela que tem uma única linha, a matriz coluna vai ser aquela que tem uma única coluna. É aquela que possui somente uma coluna. Exemplos. Primeiro, conjunto A, ó, 3 linhas e 1 coluna. Exemplo 2, 1, 2, 3, 4 linhas e 1 coluna. O professor falou da matriz retangular. A matriz retangular é a mesma, o mesmo número de linha, aliás, o número de linhas diferente. A matriz retangular é o número de linhas diferente do número de colunas. É sempre o número de linhas diferente do número de colunas. Aí, na aula anterior, eu deixei uns exercícios aí para vocês. Vamos corrigir agora? Exercício, ó. Esses exercícios eu sempre peço para vocês copiarem no caderno e fazer no caderno, que a gente corrige nas aulas posteriores, tá? Então, ó, primeiro, dê o tipo de cada uma das matrizes. A gente acabou de estudar aqui, aí eu deixei o modelo, ó. 1, 2, 3 linhas. Primeiro tem que escrever as linhas, ó. Por 1, 2, 3 colunas. É uma matriz 3 por 3, é uma matriz quadrada. Na letra A, ó, quantas linhas tem nessa matriz? 1, 2, 3. Primeiro escreve as linhas. 1, 2, 3, 4 colunas. Então é uma matriz 3 por 4. A letra A é uma matriz 3 por 4. A letra B é uma matriz 1 por 4. Uma linha e 1, 2, 3, 4 colunas. Tá? Um número do outro você dá o espaçamento. Não vão colocar vírgula, não tem vírgula, tá? Ela é apresentada dessa forma, um número
do outro com esse espaçamento, tá? Letra C, a matriz D, ó. Quantas linhas eu tenho aqui, ó? Uma. Quantas colunas? Duas. Essa matriz e essa é a matriz linha. A D, ó, nós temos uma, duas linhas para uma coluna, 2 por 1. E a E, a matriz F, ó, nós temos uma, duas, três, 4 linhas e apenas uma coluna. Então, a letra D e a letra E, ó, matriz coluna. A letra B e a C, matriz linha. Essa aqui não tem uma nomenclatura específica, não. E o modelo é uma matriz quadrada, ó. Aí, ó, 2. No exercício anterior, quais são as matrizes quadradas? Só tem uma, a matriz A. O modelo, ó. 3 por 3, as demais não, ó. Só o modelo A. B. Quais são as matrizes linhas? As matrizes linhas é o conjunto C, né? O conjunto C, ó, linha, uma linha. E o conjunto D, certo? Conjunto C e o conjunto D, que tem uma linha só. E letra C, quais são as matrizes colunas? É o conjunto E e o conjunto F, certo? Não precisa repetir as matrizes não, já estão aí, tá? Continuando aqui, ó, notação genérica. Quando a gente fala em notação genérica em matemática, é como o remédio. O genérico do remédio original é uma fórmula similar, né? Então, quando a gente fala em genérico em matemática, é quando a gente substitui no lugar dos números letras no lugar dos números, tá? Então, representamos genericamente uma matriz do tipo M por N. É sempre M vezes N. M são as linhas e N são as colunas. Escolhendo uma letra minúscula com 2 índices. Lembra lá do I e do J na hora da montagem da matriz? Foi muito rapidamente, eu vou explicar para vocês bem devagar para vocês entenderem. Com 2 índices para representar cada um dos seus elementos, de modo que o primeiro índice indique a linha, sempre o primeiro é a linha e o segundo é a coluna. Aqui o elemento pertence, o segundo índice é a coluna, tá? Então, exemplo. Conjunto A, matriz A, eu tenho aqui, ó, A1, A12, A13, reticência, A1N. Esse A11 significa primeiro elemento dessa matriz, ó. O primeiro elemento dessa matriz, ó, linha 1, coluna 1. O A11 está na primeira linha e na primeira coluna. O A12 está na primeira linha e na segunda coluna. O A13 está na primeira linha e na terceira coluna. E assim por diante. O A1N significa N elementos, tá? Significa vários elementos, tá? A21 aqui eu já estou na linha 2, ó. Então repete o processo. 21 é segunda linha e primeira coluna, A22, segunda linha e segunda coluna, A23, segunda linha e terceira coluna, e assim por diante, ó. Terceira linha, ó, 3, 1. O 3 é a linha, o primeiro índice é a linha, o segundo índice é a coluna. Então, A31, ó, terceira linha e primeira coluna, terceira linha e segunda coluna, terceira linha e terceira coluna, e assim por diante. Aí tem aqui, ó, reticência, significa que continua, ó, AM1, M é a linha, certo? M é a linha e o N é a coluna. Assim, ó, A11, esse A11 aqui, ó, não é 11, o professor falou, ó, 11, 32, 23, não é 11, ó, significa aqui, ó, que o A1 é o primeiro elemento, o elemento da primeira linha da matriz com a primeira coluna. A11 significa primeira linha, primeira coluna, tá? Aqui, ó, é um elemento da primeira linha e primeira coluna. A32 é um elemento da terceira linha e segunda coluna.
A23 é um elemento da segunda linha e terceira coluna, certo? Sempre assim. Primeiro a gente lê as linhas, depois a gente lê a coluna. Linha por coluna, linha versus coluna. Abreviadamente, podemos representar essa matriz A tomando-se um elemento genérico. O que é um elemento genérico? É a letra no lugar do número. Então a gente vai tomar aqui, ó, A e J. O A pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer conjunto, vai ser sempre I, J. O I é a linha, o J é a coluna. Onde 1 tem que ser menor ou igual a I, menor ou igual a M, e 1 menor ou igual a J, que é menor ou igual a N. Tem que estar entre essas situações aqui, ó. Então, conjunto A é igual a e J, M por N, linha versus coluna. Exemplo. Construa a matriz A, que é igual a e J do tipo 2 por 3, sendo A e J igual I mais J. Então nós temos aqui, ó, nós vamos ter que construir uma matriz, ó, 2 por 3. Então se é uma matriz 2 por 3, nós vamos construir uma matriz A, tem que ser 2 por 3. O que isso significa? Que são duas linhas e 3 colunas. Então vai ser o que, gente? Ó, eu gosto de fazer o genérico primeiro, ó, A11, A12, A13. Concorda? É 2 por 3, ó. São duas linhas e 3 colunas. Então aqui, ó, na segunda linha, ó, A21, A22 e A23. Ó, quantas linhas tem nessa matriz? 1, 2. Quantas colunas tem nessa matriz? 3. Né, o que está sendo solicitado? Eu gosto de fazer esse genérico. Tem gente que já faz direto. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos ter que usar, ó, essa expressão aqui, ó, A e J é igual I mais J, que foi o que a professora construiu lá rapidamente, ó. Vocês vão entender. Prestem atenção. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos achar 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Ó. Qual é o primeiro elemento? A, 1. O 1 é o I. O 1 também é o J. Ó. O primeiro elemento é na primeira linha e primeira coluna. Então, o que nós... Não é I mais J? Então, quem é o I? 1. Mais o J, que é 1. 1 mais 1, 2. O segundo elemento, ó, vamos fazer por linha para não se atrapalhar. Ó. A12, quem é a linha, gente? 1. Mais quem é a coluna? O 2. Lembrando, I é a linha, I é a linha, o J é a coluna, sempre. Então, 1 mais 2, 3. O A, 3. Linha 1 mais coluna 3. 1 mais 3, 4. Então nós achamos todos os elementos da primeira linha. Vamos calcular os elementos da segunda linha? A mesma coisa, ó. A21. A linha agora é 2, a coluna é 1. Então 2 mais 1. Quanto que é 2 mais 1? 3. A22. A linha é 1, a coluna 2. Ó. 2 mais 2 é igual a 4. A23. 2 é a linha, 3 é a coluna. 2 mais 3, 5. Então, como é que fica essa matriz A? Ó? Essa matriz A vai ficar, ó, você vai colocar A maiúsculo, conjunto a gente simboliza com a letra maiúscula. Quem é a primeira linha? Ó? 2, 3 e 4. Linha horizontal. Segunda linha, ó, 3, 4 e 5. Tem que ser nessa ordem, viu, gente? Então tá aqui o primeiro exemplo, ó. Dado esses exemplos, eu vou pedir para vocês tentarem, ó, focalizem aqui, ó. Eu vou pedir para vocês tentar montar esses exercícios aqui, ó.
É importante vocês tentarem fazer. Aí na próxima aula a gente corrige. Não se preocupem que eu não deixo nada sem corrigir, ó. Exercício 3. Dada a matriz A, 7, menos 1, 0, 2, 5, 10, menos 1, 3 e 6. Vocês vão dizer, ó, letra A, qual é a sua ordem? Qual é a ordem dessa matriz? B, dê o valor dos seguintes elementos. Quem é que está na posição de A1? Quem é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna? A21, quem é o elemento que está na segunda linha e primeira coluna? A33, quem é o elemento que está na terceira linha e terceira coluna? A12, quem é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna? E A31, quem é o elemento que está na terceira linha e primeira coluna? Então, o 3 vocês vão fazer isso. O 4, construa a matriz A igual a IJ do tipo 2 por 3, sendo A e J igual a 2i, o que significa 2i? 2 vezes i mais j. É igual ao exemplo que eu acabei de fazer. 5. Construa a matriz B igual a BJ 3 por 1, sendo B e J igual a 3i menos J. E 6. Construa a matriz quadrada de ordem 3. O que é uma matriz quadrada de ordem 3? 3 linhas e 3 colunas. C igual a 6J, sendo 6J igual a I ao quadrado mais J ao quadrado. Potência, viu, pessoal? Pode entrar potência, fração, pode entrar qualquer operação, tá bom? Agora eu gostaria que vocês fossem no formulário, preencha o formulário com atenção, qualquer coisa volta o vídeo, qualquer dúvida manda mensagem para mim, tá? E respondam esse formulário com atenção e não esqueçam de clicar em enviar e marcar como concluída. E outra, pessoal, no prazo, tá? O prazo é hoje até às 23h59. Amanhã já vai estar fechado. Infelizmente, quem não conseguir fazer só vai ter a chance agora semana que vem, tá bom? Façam esses exercícios, semana que vem a gente corrige, tá? Se cuidem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço, tudo de bom. Estudem, tá? Tchau.